Bom dia, de acordo com meu relógio, é 9 horas da manhã, no dia de chuva aqui em São José dos Campos, graças a Deus pela chuva, abaixar a poeira, a grama crescer, aí tem alguma coisa para aqueles que têm quintal, vai dar alguma coisa para fazer, né? Cortar uma graminha e com certeza vai crescer um bocado de coisa, isso é importante. Bem-vindo todos os irmãos da Igreja Batista Maranata, bem-vindo aí. Bom dia para todos os ouvintes que não são da igreja, que participam, bem-vindos. Isso aqui é uma live devocional da Igreja Batista Maranata, aqui em São José dos Campos, no quilômetro 11 do Tamoios. Tivemos um domingo abençoado passado, foi muito bom estar na igreja, ver alguns irmãos que há tempo não vemos, e eu diria, faça inscreva-se para o próximo domingo, mas parece que já tá fechado o próximo domingo, então nem adianta, a gente tem que orar que eles possam estar abrindo um pouco mais para ter mais pessoas ali. Bom dia, cada um que está chegando aí hoje. Muito bem, vamos começar com uma oração. Deus, queremos pedir a Tua bênção, porque necessitamos da Tua graça em nossas vidas nesse dia, para nos dar qualidade de vida. Somos gratos pela semente do Espírito Santo que foi lançado em nossos corações, que ela possa frutificar à medida que a gente se rende à Sua vontade e a gente aprende mais a Tua vontade através da Tua palavra, que nos dá vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Toda terça-feira a gente tem olhado um texto em 1 João. Começamos vendo o primeiro teste, tivemos o teste de quem Cristo é para você. Ele não foi simplesmente uma pessoa boa. Cristo foi Deus, é Deus. Cristo é totalmente homem. E quem é Deus, Cristo para você? É fundamental que você entenda a identidade de Cristo, para que você entenda qual é a sua identidade em Cristo. Tivemos o teste também daquele que entende quem é Cristo. Ele é uma pessoa que recebe a Cristo, ele é uma pessoa que vai ter característica de confessar o seu pecado e não desculpar o seu pecado. E aí falamos da obediência. Se a gente diz que a gente ama a Deus, a gente deveria demonstrar isso através da obediência. É uma evidência visível que temos tido uma transformação em nossas vidas. Obediência é uma coisa simples de entender e difícil de fazer. Então, em 1 João, ele vai afunilar esse princípio de obediência, porque tem muitas regras e leis e muitas ordens de Deus referente à obediência. A obediência tem que ser no espírito de graça, mas ele vai afunilar esse teste de obediência para amar o seu irmão. E aí, nesse texto que a gente tem visto, é amar seu irmão e, mais especificamente, o oposto, não amar o mundo. Eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Você já pensou em ganhar a loteria? Eu já pensei, né? Nunca fiz, mas eu já pensei o que eu faria se eu tivesse todo esse dinheiro, né? A probabilidade de ganhar é muito pouco, mas se você ganhasse na loteria, ou uma pergunta melhor, se você pudesse ter tudo, você teria? Se você pudesse, de alguma forma, ter tudo o que você quer nesse mundo, você teria? Pare e pense nessa pergunta, porque é fundamental. Olhando o nosso texto hoje, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Na semana passada a gente viu que o mundo ela pode significar a criação, o mundo físico, as flores, as praias, as montanhas, mas nesse contexto não é isso que João está falando. O mundo também pode significar, como João fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que fala aqui da raça humana. E aqui também não é isso que João está falando. João está falando aqui de um sistema espiritual, invisível e mau. Esse mundo não deveríamos amar. Em 1 João 5,19 fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então esse mundo invisível que está sobre o poder de Satanás. Irmãos, a gente mora todos no mesmo lugar, nesse planeta chamado Terra. Temos que entender o planeta em que vivemos. E Deus está dizendo, ame seu irmão e não o mundo. Porque o mundo vai levar você a não amar o seu irmão e não ter um relacionamento com Deus. Então, como sabemos que somos de Deus? A gente sabe que a gente é de Deus porque em 1 João 5, 4 e 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Em 1 João 5, ele volta a falar daquilo que ele falou em 1 João 1. Quem é Cristo para você? E aí a gente falou também que a nossa vida é como um barco, ela está flutuando sobre o mar. O mundo é o mar. Enquanto você está flutuando como crente sobre as águas, tudo bem, mas quando o barco começa a ter água dentro do barco, aí você tem perigo. E a gente não pode, a gente vive no mundo, mas não somos do mundo. Agora, olhando o nosso texto hoje, eu queria dar 4 razões pelo qual não devemos amar o mundo, dentro do nosso texto. Primeiro, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Certo? Então, aqui a gente vê o amor ao mundo e amor ao Pai. Elas são opostas, elas estão em luta. É um ou outro, a gente não pode fazer as duas coisas. Então, por que eu não deveria amar o mundo? Por causa do que o mundo é. O mundo é inimigo de tudo que é bom. Porque Deus é bom. Então, é por causa do mundo. A gente já leu o capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, amigos, irmãos, não amamos o mundo porque ela é inimigo de Deus. E ela vai ser prejudicial. Segunda coisa que a gente vê no nosso texto, ele fala, o amor do Pai não está nele. Então, aqui temos mais a informação de que ele é Pai. 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. O Espírito Santo de Deus permanece em você e na minha pessoa, aqueles que um dia se renderam não por seus esforços, não porque merecíamos, mas porque Cristo teve misericórdia sobre nós. Ele não pode aqui estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, por que eu não amo o mundo? Por causa do que o mundo é, inimigo. Por que eu não amo o mundo? Por causa de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Nós somos da família de Deus. A terceira razão. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens. Por que eu não deveria amar o mundo? Por causa daquilo que o mundo faz. O mundo incita o pecado. Não ame o mundo incita o pecado. E aqui em João, 1 João vai nos dar 3 jogadas que Satanás usa contra a gente. Do livro de Satanás. Tem as 3 áreas estão aqui. Para que a gente possa entender e identificar.
Porque vivemos no mundo, mas o mundo não vive dentro de nós. A gente tem que estar batalhando contra o mundo. Então há 3 formas que o mundo incita o pecado. Os primeiros 2 falam daquilo que eu tenho e quero. E o segundo fala de se gabar daquilo que eu tenho, né? A primeira, então, é a cobiça da carne. O texto fala da cobiça da carne, desejo intenso por prazer do homem pecaminoso. O prazer, ela se torna a coisa primordial na minha vida. Ela é mais importante do que minha família. Ela é mais importante do que meu trabalho. Ela é mais importante do que meu relacionamento com qualquer outra pessoa. E constantemente estamos sendo incitados a pecar com esse desejo da carne. Prazeres, pode ser N prazeres. Mas você vê os slogans hoje em dia, por exemplo. Eu lembro, não sei se vocês lembram desse slogan da tesourinha do Mickey, da Mundial. E a criancinha chegava no vídeo e começava a cantar: eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E o desejo de ter algo que os outros não têm. Sempre querendo levar a pessoa a desejar. McDonald's, amo muito tudo isso. E qual o problema do homem hoje? Por que ele não ama a Deus? Ele ama muito tudo isso aqui. A Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Parece que a Coca-Cola é eterna, mas a gente sabe muito bem que quando você abre, a primeira coisa que vai é o gás. E o segundo, você vai bebendo e acabou. Então não pode ser sempre Coca-Cola, né? A TIM, viver sem fronteiras. Vai atrás dos seus desejos, viva sem fronteiras. Então a gente vê que é um desejo intenso por prazer. É a coisa mais importante. É você se sentir bem. Irmão, isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é você obedecer a Deus e amar o seu irmão. A segunda coisa que ele fala aqui é a cobiça dos olhos. O desejo intenso por tudo que o homem pecaminoso vê. E esse é uma outra área assim que a gente vê. A ostentação dos bens, o orgulho intenso de nossas realizações. E o homem pecaminoso, ele gosta de se gabar disso aí. Então a gente vê 2 pensamentos: paixão pelo prazer, orgulho de posse, que vai gerar nas pessoas insatisfação, conflito, reclamações, ingratidão, rebeldia, mentira, roubo, desculpas, justificações e o foco errado. Então eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta: a sua luta é mais para o lado de querer mais coisas ou de se gabar do que você já tem? Essa é a luta. A jogada número 1, a cobiça da carne. O desejo intenso por prazer do homem pecaminoso. O que a gente tem que fazer? Lembre-se que tudo que Deus tem nos dado como um desejo normal, o mundo, o pecador e Satanás vai perverter. Qual é a nossa defesa? Romanos 8:9 fala: entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A nossa identidade, a cobiça da carne, a nossa defesa é a gente entender quem somos. A segunda jogada, a cobiça dos olhos, desejo intenso por tudo que o homem pecaminoso vê. Essa é uma vida dominada por tudo que vemos. Não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Sempre quero mais. Sempre quero mais. A nossa defesa, Salmo 119:37, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Então tem muita coisa inútil que nossos olhos olham e querem. A gente compra, acumula nas nossas casas.
e fica ali, nunca usamos. E 10, 15 anos depois a gente joga fora. E a gente vê como é inútil. Jó 31:1 fala de uma outra cobiça dos olhos. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó falando aqui. Desejo por satisfação visual. Hoje em dia, com a indústria de pornografia, tantas pessoas gastando seu tempo em pecado, e o tempo vai passando e você está pecando contra Deus. A cobiça dos olhos. A nossa defesa, fazer um pacto com nossos olhos, desviar os nossos olhos das coisas inúteis. Por isso que estamos focados hoje na palavra de Deus, porque ela não é inútil, ela é eterno. A jogada 3. Antes disso, uma pergunta. Por que é difícil das pessoas estarem contentes com o que elas têm? Qual é a chave do contentamento? Jogada 3 é a ostentação dos bens. É quando alguém projeta ser mais do que ele é realmente. Ele encontra seu valor naquilo que possui. Romanos 12:3 fala: pois pela graça que foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu, Deus lhe concedeu. Então, Deus vai me dar coisas. Aí daqui a pouco eu começo a me achar mais do que outras pessoas, porque eu tenho isso que a outra pessoa não tem. E ele está dizendo, olha, tem um conceito equilibrado. E como é que você vai equilibrar? Entender que você tem aquilo que Deus concedeu, a medida de fé que Deus te concedeu. Então, nossa defesa, nossa identidade e valor não vem do que temos, vem de quem somos em Cristo. Então, essas são as 3 jogadas, e então a gente deveria dizer não ao pecado, porque por causa daquilo que o mundo faz, ela incita o pecado. E a terceira coisa que a gente vê aqui é que o mundo e a sua cobiça, a quarta coisa, é o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, por causa de onde o mundo está indo. O mundo está indo, está passando. 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, o que lemos. 1 Pedro, ele fala assim sobre a gente, 2,11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A nossa identidade como peregrino, estrangeiro, ajuda na batalha contra a carne. Pedro está dizendo, nós não somos daqui. Esse não é nossa essência hoje. Nossa essência foi transformada. Hoje nós somos de Cristo, da família de Deus. O meu pai, o Jorge, ele viveu muitos anos aqui no Brasil, muitos anos nos Estados Unidos, e ele sempre dizia, não se envolva na batalha política. Lá nos Estados Unidos tem eleições presidenciais, esse ano também tem eleições, não se envolva na batalha política. Por quê? Porque somos estrangeiros e peregrinos. A nossa batalha é pelas almas das pessoas. Se você tira o foco disso, você não faz uma boa escolha. Você coloca seus olhos em coisas inúteis que são passageiros. 1 João 2:15-17. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que não amar o mundo? Por causa do que o mundo é, inimigo de Deus. Por causa de quem somos, filhos de Deus. Por causa daquilo que o mundo faz, incita
desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho de posse, ostentação dos bens. É um prazer passageiro. O homem carnal fala, o prazer passageiro é mais importante que a comunhão com Deus eterno. Posses e poderes são mais importantes do que depender de Deus. E a última, por causa de onde o mundo está indo. Está passando. Existem 3 coisas eternas, e não é a bandeira do seu país, a bandeira do seu time de futebol, não é o coronavírus, não é política, não é prazer, não é posses, é Deus, as almas e a sua palavra. São as 3 coisas eternas. Foque seus olhos nessas 3 coisas. Eu volto a fazer aquela pergunta de novo. Se você pudesse ter tudo, você teria? Se você pudesse ter tudo, você teria? Prazeres e posses, o Deus e a sua alma e a palavra de Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que um homem poderá dar em troca de sua alma? Não ame o mundo. O mundo é mentira, é uma ilusão. Nós temos a verdade. Que possamos viver nessa verdade, no curso do relacionamento com Cristo. Deus abençoe vocês hoje, meus irmãos. Entregamos esse dia mais uma vez nas tuas mãos, Senhor. E Deus, que possamos escolher hoje, focar os nossos olhos naquilo que é útil e não inútil. E amar o nosso irmão, e não amar esse mundo que nos ensina somente a destruir as pessoas ao nosso redor. Deus, que possamos ver as pessoas se achegando à tua pessoa, que possamos ser veículos de redenção, possamos ser usados na tua mão para trazer pessoas aos pés da cruz de Cristo, para dentro da comunhão da igreja, para dentro da igreja que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, pela Igreja Batista Maranata. Mas, Deus, a gente ora por todos os lugares, por todas as pessoas que possam estar enxergando, nos dê reavivamento, Senhor. Precisamos da tua presença, precisamos que o Senhor age em nosso mundo, porque ela está realmente indo, está passando, mas Deus, a sua palavra, ela faz tudo novo e somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um de vocês, é um prazer estar aqui e abrir a palavra de Deus, que esse dia possa ser um dia abençoado e diferente para vocês.